comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Você já parou para pensar que nesse planetinha suspenso, no universo é o nome que nós damos para chamar aquilo que a gente não sabe o que é. Alguns chamam do nada, o infinito, o inexplorável, o universo. No meio desse universo onde há incontáveis planetas, galáxias, estrelas, meteoros, corpos celestes, buracos negros, nessa coisa que nós não sabemos o que é e chamamos de matéria escura, nessa vastidão há um planeta suspenso. E nesse planeta, aproximadamente 7 bilhões de pessoas hoje estão vivendo. Os dados demográficos dizem que nesse último século, agora no 21, o crescimento é sem precedentes da população mundial. Está aumentando o número de gente que habita esse planeta. No entanto, são aproximadamente 7 bilhões de pessoas vivendo agora sobre esse planetinha, indo para lá e para cá. Nesse momento tem muita gente ocupada nos seus afazeres, pensando em como organizar mais um dia ou terminar mais um dia, dependendo do fuso ou de onde você estiver me ouvindo. Enfim, de colocar a sua vida, de colocar suas coisas no lugar, de arrumar alguns papéis, de alguma maneira organizar alguns arquivos. A gente está vivendo as nossas vidas. 7 bilhões mais ou menos de pessoas agora no meio do nada. Você entre elas, suspensa nisso que nós chamamos de universo. Além dos sentidos que você dá todos os dias para sua vida, que te faz pensar que você é o doutor fulano, é a doutora ciclana, é o importante ou o desimportante, eu sou apenas o varredor de rua, ou eu sou o CEO de determinada empresa. E daí, né? O que significa o fato da gente estar aqui agora, conversando no meio do nada, entre os 7 bilhões de habitantes desse planeta. Nós aqui estamos nos conectando através de uma tecnologia inventada pelos homens, o streaming de uma geração por internet, e nós estamos agora aqui nessa rádio, conversando, tentando encontrar algum sentido, algum significado nisso que nós chamamos de vida. As possibilidades são infinitas, os sentidos são muitos. Os sentidos são do tamanho de cada universo que vive suspenso nesse multiverso, universos que caminham sobre pernas, que somos nós. Nessa conexão que supera o streaming, a nossa conexão aqui, a possibilidade da gente encontrar significados. E é isso que eu te proponho agora, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, que está começando, que nós possamos encontrar os significados do nosso dia, do nosso momento, do nosso olhar, da nossa existência. Participe aqui comigo. O e-mail é o contato@webradiovagalume.com. Você pode mandar o WhatsApp também para 5192461960, Facebook, chat, tudo valendo. Um beijo especial para quem está no chat da rádio agora. Ontem eu não pude entrar no chat, mas hoje, antes de começar o programa, eu já entrei ali e já tem um monte de gente online. Então um beijo para todo mundo que está conversando. Eu fico muito feliz de ver essa interação acontecendo durante o nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Aqui na página da rádio tem um chat, você viu ali, não? É só colocar o seu nome e conectar. Durante o programa eu vou pincelando alguns comentários, vou seguindo atento ao que está acontecendo no chat da nossa webradiovagalume.com. Que hoje seja um dia de esperança para você, mesmo que em volta não seja exatamente o que você gostaria, mas que agora seja hora de paz, de esperança, de encontro consigo mesmo, do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Daqui a pouco eu trago um texto de um dos livros, não sei ainda qual eu vou ler, mas a gente vai compartilhar certamente momentos de reflexão, de provocações que talvez, é assim eu espero, façam bem a você. Quem eu sou. Bom dia, Flávia, bom dia, Vagalumes. Hoje eu acordei um pouco triste, mas que o programa de hoje me faça esquecer um pouco
o dia anterior e que a gente possa estar aberto às frestas que aparecem, as oportunidades novas para um novo dia. O dia tá lindo, tá um sol maravilhoso aqui na minha cidade e eu vou pensando aqui que tudo passa e que, assim, esperança é o que a gente, de não desistir de nada apesar dos contratempos. Tem uma frase que eu vi hoje que diz assim: a esperança é o que nos faz, em meio à tempestade, abrir o nosso guarda-chuva colorido. A esperança é ver apenas pequenos pontos de luz na escuridão, mas deixar-se iluminar por completo. A esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir. Bom dia a todos, que tenhamos uma ótima terça-feira. E desculpa essa minha voz de choro, mas eu acho que o programa vai me trazer um pouco de alívio, um pouco de bálsamo para um coração que está cansado. Não lhe parece muitas vezes que o mundo ficou louco? É como se as coisas nem sempre se encaixassem, como se a pressa e o entorpecimento de olhar fossem roubando a essência das pessoas. O dinheiro é o norte, junto com o consumismo, a produtividade a qualquer preço e tudo que isso deriva, como o egoísmo, a violência, a ganância estabelecida em nome da fé, da saúde, da política, do que era para ser bem-estar básico do ser humano. Então chega determinado dia em que você desliga a TV irritado ou soca o volante ou simplesmente olha no espelho e diz: cansei. Como se a caminhada no contrafluxo estivesse no limite e a possibilidade de ser como todo mundo, de desistir, de simplesmente seguir a manada soasse como possibilidade tentadora. Eu sei como é. Confesso que há dias em que não quero escrever, que sinto não ter muito a contribuir, como se estivesse tentando apagar um incêndio com uma canequinha. Eu sei como se sente. Quando isso acontece, eu não luto. Lembro que estamos no mundo das relatividades, que carregamos em nós luz e sombras, que estamos aqui para aprender a amar. Então como é que não doeria? Como seria fácil? Sim, nada é tão certo. E nas incertezas há muita beleza. A dor faz parte do processo, o inconformismo, o cansaço, a sensação de remar contra a maré também. É normal, é natural. É sinal de que você não se tornou um psicopata existencial, do tipo que vê, mas não enxerga, que sabe, mas não sente. Afinal, nem sempre o mundo é um lugar fácil para viver. Não são apenas os insights que nos elevam. Tampouco haverá plenitude enquanto convivermos com tanta dor. Portanto, se esse for o seu processo hoje, receba aqui minha solidariedade, meu carinho e minha completa certeza de que isso passa. Acredite, isso passa. É como acordar com passarinhos cantando depois de uma madrugada de tempestade, raios, ventos, medo. É como estar no meio da multidão em alvoroço e ser resgatado por um abraço amigo e acolhedor. Como a voz de quem amamos, interrompendo ruídos, como um dia de sol depois de semanas de chuva. É como sentir que tudo se perdeu, até que um inesperado sinal de renascimento mude as perspectivas. Quando passa, você percebe que saiu mais forte do que entrou. Isso é maravilhosamente inexplicável. Aos poucos tudo vai ficando claro e a dor fazendo sentido. Tudo se encaixando, clareando, harmonizando, apesar dos pesares, equilibrando sem que você tenha feito nada. Só percebeu, só se aquietou, só enxergou. Uma das coisas mais lindas dos humanos não é a capacidade de lutar, de estar forte sempre, de resistir, de ser fortaleza ambulante. Não. Não é aí que mora a nossa força. Nossa beleza está em nossa relatividade, na fraqueza que amanhã se transcende, no choro que sim pode acontecer e quando passa, lava a alma, na dor que nos deixa mais fortes, na capacidade de reconhecer sem medo, sem culpa, sem remorso nossa humanidade e então transcendemos. Sejamos humanos.
Só não perca a esperança. Todos têm direito a dias ruins. É normal sentir que as forças acabam, mas ela volta melhor, depurada, enraizada. Só não perca a esperança. Ainda há muitas coisas boas no seu caminho. Eu sei que há. Portanto, caminhemos. Para Érica Espanha, que nos mandou o áudio, e para todos que estão hoje, de repente, vivendo um momento de cansaço, né? Por isso que eu colei com esse áudio do Só Não Perca a Esperança, para lembrar um negócio. A nossa beleza, a nossa força não está na nossa capacidade de resistência diária, de não se cansar, né? Tudo, na realidade, tem o seu limite, tudo se cansa. O nosso corpo se cansa, a nossa mente se cansa, os processos se desgastam, os vínculos se rompem, as experiências se modificam, as pessoas se vão, né? Mas é muito lindo quando você percebe que há uma capacidade de renovação intrínseca na natureza. Às vezes me chama a atenção quando eu vejo uma construção de concreto que sucede uma paisagem linda. Às vezes você vê um jardim, uma floresta selvagem bonita, e ali se constrói um presídio, por exemplo. Concreto. Se o homem não estiver fazendo manutenção daquele presídio, chega uma hora que a entropia natural daquela região vai fazer com que aos poucos o concreto rache, as graminhas começam a aparecer pela rachadura e vão reocupando aquele espaço que naturalmente não era do concreto, mas era da floresta, né? Se as nossas cidades, por exemplo, São Paulo, Nova York, Tóquio, forem abandonadas por alguma razão, daqui a não sei quantos anos elas serão de novo ocupadas pelo que originalmente eram. Porque existe uma capacidade natural de reorganização, de renascimento, de reposicionamento da natureza. A metáfora da madrugada que termina e da manhã que começa é linda, e é por isso que foi daí que eu tirei o Mensagens que Chegam pela Manhã para o texto, depois para o livro, depois para o programa na rádio, porque eu acho essa condição muito legal de entender que o fato de haver manhã só é possível porque antes houve a madrugada. Sem a noite e sem a madrugada não haveria manhã. Seria permanentemente tarde ou permanentemente num outro período, mas não o frescor da manhã que vem daquele momento de frio da madrugada, que vem da mudança de clima da madrugada, que vem da quietude, do silêncio da madrugada, quando rompida e invadida pelo sol e pela manhã, traz de novo os pássaros, de novo as pessoas na rua, de novo todo o movimento, de novo o sol, de novo a iluminação, de novo tudo, que se perdeu por um tempo na madrugada que passou. Quem passa pela noite e pela madrugada e não desiste e espera, porque sabe que amanhã virá, ainda que nesse momento não seja possível enxergar o horizonte completamente escondido, obscuro, no meio daquela escuridão, das trevas da madrugada, né? Quem tiver paciência diante disso saberá que daqui a pouco virá o dia, daqui a pouco virá a luz, daqui a pouco virá o sol. Sempre vem. Por isso eu acho que a nossa capacidade não está em, durante a madrugada, passar por ela, enfrentando a madrugada, dizendo eu resistirei e a madrugada não acontecerá e eu vou chamar o sol. Não, o sol virá. Mas é preciso, muitas vezes, para o clima do nosso planeta, é essencial que haja a noite, que haja a madrugada, que haja a manhã, a tarde. Isso tudo vai fazendo bem à natureza, isso tudo vai fazendo bem ao ambiente, isso tudo vai fazendo bem ao clima, isso tudo vai fazendo bem a gente, né? Por isso a capacidade de passar pelos dias escuros e as madrugadas e tenebrosos vem justamente da consciência de que daqui a pouco o sol volta, e sempre volta. E outra coisa que é especial é pensar que mesmo nos momentos difíceis, como eu falei agora há pouco, há espaços inexplicáveis de bem-estar. É engraçado quando você percebe que o nosso processo de esperança, de paz, não necessariamente se vincula a acontecimentos específicos. Aliás, pessoalmente eu creio que seja assim, porque quando eu vinculo demais o meu bem-estar, a minha paz, a que isso ou aquilo aconteça,
fica tudo muito frágil, né? Muito dependente, é tudo muito inseguro, porque o cenário de bem-estar se desfaz. A presença de quem amamos termina. O ambiente de saúde, de prosperidade, amanhã pode deixar de ser. É assim a vida. Então, o entendimento de que, quando tudo isso cessa, pode ser representado na madrugada que virá, me renove em esperança em saber que depois virá amanhã, né? Então, eu não necessariamente vinculo a minha paz aos meus momentos de alegria. A minha paz pode ser vinculada, inclusive, aos meus momentos de tristeza e de desesperança e de cenários inesperados. Então, para a Érica e para todo mundo que, por alguma razão, hoje se cansa, olha, é assim mesmo, né? A gente se cansa mesmo. É normal. Eu outro dia escrevi um texto falando sobre o amor cansa. E algumas pessoas não entenderam, ficaram meio chateadas. Mas é isso mesmo, a gente cansa. Eu também me canso às vezes. Mas é bom saber que, apesar do cansaço, também há renovação. E essa dinâmica é o que nos faz mais profundos, mais pacificados, mais lúcidos, mais equilibrados diante da vida. Eu quero ler um texto aqui que fala sobre os nossos processos e os caminhos na Terra. Talvez tenha a ver com isso. É do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Hoje você enxerga. Amanhã você aprende o que fazer com o que enxergou. E depois com os desdobramentos daquilo, e assim, de processos em processos, de desconstruções em desconstruções, melhoramos, evoluímos, crescemos conscientes de que ainda há muito para fazer e ainda há para onde ir. É por isso que sempre iremos lidar com novas questões, com novos dilemas, com novas perspectivas. A vida é dinâmica, nunca para. Está sempre em movimento, justamente para que não nos acomodemos, não nos fixemos em lugar nenhum e de maneira nenhuma acreditemos em pensamentos como finalmente sou iluminado, finalmente cheguei lá. Isso nos tornaria arrogantes, nos distanciaria dos pequeninos, nos entorpeceria com a própria luz. Portanto, pacifique-se. Quanto mais humanos, mais espirituais nos tornamos. Quanto mais espirituais, mais conectados, mais atentos, mais vinculados com a vida. E assim não há necessidade de mais nada, a não ser continuar atento, percebendo todos os sinais, todos os movimentos, entendendo que todos os ventos trazem e afastam pessoas. Trazem e afastam situações, oportunidades, para que naturalmente você irradie a luz que cresce em sua interioridade e brilhe como vagalume. Sem arrogância, sem nenhum sentimento de superioridade, sem nenhuma pretensão de convencer ninguém a nada, de mudar quem quer que seja. Apenas perceba que daqui para frente, ainda que existam tropeços, você caminhará como um aprendiz pacificado, iluminado, vinculado e consciente diante das próprias contradições. Grato pela grande oportunidade de viver e vivo, experimentar todos os processos, todas as desconstruções, as dores, as destruições e os renascimentos, as dúvidas, os vazios e os preenchimentos, luz e trevas, morte e vida, todos os dias. Até que finalmente amar seja a sua essência e viver o seu natural. Chegaremos lá. Portanto, por enquanto, vivemos cada dia. Vivamos o hoje. Nosso querido João Bai, Titani, aqui no Mensagens Chegam pela Manhã, Rede na Varanda. Eu quero lembrar você o seguinte, eu agora de manhã já abri as inscrições para o nosso encontro em Brasília. Então, se você puder ir a Brasília, vai ser muito bom a gente se encontrar no próximo dia 23, vai cair no sábado, às 15h, vai ser ali na Sociedade Pestalozzi, numa sala da Pestalozzi. Então, inscreva-se, esse encontro, entre outras coisas legais, assim, é que deu para fazer um jeito de inscrição bastante aberto e fácil para todo mundo e acessível e diferenciado. Então, depois você acessa o www.lojadoflaviosiqueira.com, dá uma olhada e se programe, porque são vagas limitadas, é um lugar pequeno,
como sempre, nos encontros, para que a gente realmente se encontre, para que não seja aquela coisa distante, fria, uma palestra, né? Mas um encontro. E é a primeira vez que vai acontecer em Brasília. Há muito tempo que as pessoas já me pedem, me chamam, enfim. E há muito tempo que eu quero ir a Brasília, que é um lugar muito legal, muito querido para mim, onde eu morei durante quase 3 anos, onde eu tenho tantos amigos queridos que eu não vejo há muito tempo. Vou aproveitar para encontrá-los e eu faço questão de te ver. Então, se você mora em Brasília ou próximo, Goiás, né? Tem muita gente que escreve da região ali. Vai ser bem legal. Dia 23, sábado 23 de julho, agora em Brasília. As inscrições no www.lojadoflaviosiqueira.com. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Pelo WhatsApp da rádio 5192461960, uma pessoa que não se identificou aqui, mas mesmo que identificasse eu não diria o nome, está se abrindo, né? Diz o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente sozinha. Às vezes o mundo lá fora parece estar contra mim. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu queria ser uma pessoa amada. Não sei o que fazer. As pessoas se afastam de mim e eu não sei porquê. Tenho medo e talvez por esse medo eu tento controlar o que está à minha volta. O meu mundo parece triste e sombrio e só de vez em quando isso sai de mim. Não sei o que há dentro de mim, o que há de errado comigo. Eu tenho vontade de não existir. Desculpe o desabafo, estou te procurando por indicação. Isso me deu esperança de encontrar a paz, algo que me faça sentido ou que me ajude a me entender. Você sabe que eu não sei se você é homem ou mulher, mas eu acho que a mulher, pelo que você me diz aqui, sozinha, né, no feminino, esse mundo escuro que você descreve, abandonado pelas pessoas e por Deus e por todos, tal. Esse mundo é você. Esse mundo não é necessariamente o mundo de fora. Esse mundo não é necessariamente a pessoa, ou não são as pessoas, ou não é Deus, ou não é nada que não seja você. Eu costumo dizer aqui que a gente muitas vezes vive como se nós estivéssemos, e essa me parece a sua condição, num quarto escuro, né? Tem gente que se habitua a viver num quarto escuro. Não me parece que é o seu caso. Tem gente que se incomoda em viver num quarto escuro. Mas, de qualquer maneira, incomodado ou não, você vai se acomodando, mesmo que diante de um incômodo. E mantenha os seus olhos fechados, apesar das luzes ainda estarem escuras. O que eu estou chamando de olhos fechados? De alguma maneira, não perceber que dentro desse quarto, onde você vive, onde você né? Existem frestas, existem furinhos na parede, existem rachaduras, existem frestas embaixo da porta, existem pequenos raios, penetrações de luz que de alguma maneira podem nos ajudar a enxergar como é que ele está. Que frestas, no seu caso, podem ser essas? Uma delas, por exemplo, é o próprio incômodo, né? O fato de você se sentir abandonada, sozinha, esquecida, deprimida, isso pode ser um incômodo que não te acomoda, pelo menos na totalidade, dentro desse lugar. A partir desse incômodo você abre uma fresta que, por exemplo, pode ter sido vir para cá, né? Ou qualquer outro lugar. A vida é cheia de frestas. Eu não sou a esperança ou a salvação de ninguém. Eu sou uma fresta, como muitas existem por aí. Para que serve a fresta? A fresta serve para nos lembrar que mesmo estando num quarto escuro, como é o seu caso, isso não quer dizer que a realidade seja assim. Por isso que no começo eu estava dizendo, a sua realidade, é você. A partir do momento que você abre os seus olhos e começa a enxergar a realidade à sua volta, mesmo sem partir dessa baixa estima, sem partir dessa visão negativa em relação a si mesmo, o que eu quero dizer é o seguinte: você não se relaciona, ou pelo menos desiste de se relacionar com as pessoas a partir da sensação de que as pessoas te olham torto, de que você é negativa, de que você atrai isso, como você falou, não sei o que está dentro de mim. Enfim, quando você deixa de esperar isso das pessoas, você passa a se relacionar conforme elas são. O que eu sinto é que a sua baixa estima, o seu olhar negativo diante do que você sente que
cria uma realidade à sua volta onde não necessariamente as pessoas te isolam, mas é você que se distancia das pessoas por achar que não é merecedora de uma aproximação. Você mesmo diz, eu sou inseguro e tento controlar tudo à minha volta. Obviamente que isso também gera um componente de distanciamento. Ninguém tem muito prazer em se relacionar com alguém que está sempre deprimido, com alguém que está, provavelmente é o seu caso, sempre desconfiada das pessoas, sempre achando que de alguma maneira as pessoas querem te diminuir, ou de alguma maneira te fazer mal, né? Esse sentimento vai gerando um círculo vicioso que te faz sempre viver numa posição de defesa. Quem se defende, de um jeito ou de outro, está atacando. E quem ataca vai afastar as pessoas. Então, em primeiro lugar, rompa esse sentimento pré-conceituoso de que as pessoas naturalmente não gostam de você. Quem não gosta de você é você. Se eu não gosto de mim, ninguém, de alguma maneira, vai ser percebido como alguém que potencialmente pode gostar de mim, porque eu não gosto. Então existe em você um componente de muito baixa estima, de muita desconfiança, enfim. Agora, isso é um diagnóstico, isso é uma fresta, isso é um olhar. O que gera isso? 1 bilhão de coisas podem gerar isso. Desde uma alteração química. Eu não sei se você já procurou um terapeuta para tentar se entender melhor, para perceber a natureza dessa depressão. Se é algo químico, pode ser, né, hormonal, pode ser, nesse caso, um endocrinologista, por exemplo, poderia te dar algumas sugestões para você tentar equilibrar, né, esse descompasso hormonal. Pode ser psicológico, pode ser causa de algo que aconteceu recentemente, uma separação, uma perda, enfim, pode ser algo que já vem da sua infância. Enfim, as causas podem ser muitas, né? Mas comece por essa percepção que eu estou te falando. É o seu olhar em relação a você que se projeta para o lado de fora e faz com que você lide com o mundo com desconfiança. Não é essencialmente ou naturalmente o mundo que lida com você com desconfiança, é o contrário. O fato de você lidar com o mundo com desconfiança faz com que as pessoas te olhem assim. Portanto, mude o seu olhar em relação a si mesma. Como você me fala genericamente o que está acontecendo aqui, eu não posso me estender, né? Não posso dizer quais as causas, tal. Seria muita pretensão da minha parte. Por isso, o que eu te sugiro é que você procure uma ajuda, uma terapia, tente entender se isso é um problema hormonal, porque quando às vezes é químico, às vezes é hormonal, então não é uma questão psicológica de você tentar modificar o panorama da sua mente para então as coisas melhorarem. O nosso corpo passa por momentos, por áreas, por zonas de desequilíbrio às vezes, e tratar o corpo pode ser muito útil nesse sentido. Então procure uma ajuda, uma terapia, para que você possa entender melhor isso que agora eu só esboço, né? Só te dou um retrato para que sirva também de fresta para que você mesmo aprofunde essa reflexão, tá bom? Fique bem e continue por aqui. Eu, independente de qualquer coisa, eu acho que o nosso encontro aqui pode fazer bem a você. Uma outra mensagem no WhatsApp. Bom dia, Flávio e amigos vagalumes. Eu já falei para você outras vezes, estou vivendo no fio de navalha há um bom tempo. Trabalho, filhos, grana, relacionamento, tudo me colocando em xeque. Estou assustada. Não eram esses os meus planos para a terceira idade que se aproxima a passos largos. Sinto vontade de pegar 2 mudas de roupa, sair mundo afora, largando tudo de mão, como se começando uma vida nova. Ser eu sem ser eu. Na verdade, estou de saco cheio, é da minha cara mesmo e do tipo de vida que eu consigo criar. Antes eu podia correr para o espiritismo, pelo menos, para a meditação, para os anjos e todos os santos, porém hoje já não entro nessa roupagem e não encaixo em nada que surge pela frente. Tá chato, sabe? É o que diz a nossa amiga, que eu também não vou identificar aqui pelo WhatsApp. Minha querida, então por que você não faz isso? Você estava dizendo aqui. Eu sinto vontade de pegar 2 mudas de roupa e sair mundo afora largando tudo de mão. Eu sei, tudo bem, isso requer uma logística, uma grana, mas às vezes a gente se dificulta demais. Eu contei aqui no programa outro dia que eu estava caminhando aqui perto. Esse é um exercício que eu faço constantemente. E aí eu estava passando pelas pessoas e pensando o seguinte, potencialmente esse homem que cruzou comigo agora aqui, ó, que está com roupa de obra, que deve trabalhar numa obra e tal, potencialmente esse cara poderia ser eu e vice-versa. Como seria se eu tivesse nascido no contexto, no ambiente dele, ou ele no meu? Né? O que vai nos formando?
O que faz com que você chegue nesse ponto da sua vida, aos 50 e poucos anos, olhe para si mesma e diga: eu não gosto do resultado, eu não gosto do que eu sou, eu não gosto de onde estou, eu não gosto do que eu fiz na minha vida. O que faz você pensar isso? Não gosta por quê? Quais foram as suas escolhas? Eu sei que pode parecer um pouco positivista demais, mas eu acredito profundamente nisso, mesmo. Nós podemos ser, minha querida, quem quisermos, mesmo. Você não é fruto, na minha opinião, de um karma, de uma imposição sobrenatural que diz: olha, ela vai ter que viver exatamente por isso, porque isso ou aquilo. Não. Você é o resultado das suas escolhas. Aliás, você é um pensamento. Eu vou te dar um nome fictício aqui para poder me referir aqui. Você não é a Constantina, né? Você não é um corpo. Você não é um CPF, você não é um RG, você não é uma certidão de nascimento, você não é a filha, você não é a mãe, você não é a amante, a namorada, enfim. Você não é a anônima que passa na rua, você não é a profissional, você é um pensamento. Aliás, você é a somatória de pensamentos. Esses pensamentos se encarnam. Isso que você chama de corpo, isso que você chama de Constantina. Mas Constantina é um movimento que era alguém que está sendo outra pessoa e que será outra pessoa. E aquela que você olha no espelho e não gosta, você diz: estou cansada da minha cara. Não, você está cansada dos seus pensamentos. Você é a somatória e é o reflexo e é a resposta de um monte de pensamentos que vão se organizando, que vão se articulando, que vão se conectando, que vão respondendo, conscientemente ou não, às situações da sua vida, às experiências que você vai tendo, às emoções que você tem. As respostas disso tudo vão gerando essa pessoa que hoje você olha no espelho e diz: eu não gosto. Mas é só isso, são seus pensamentos. As situações da sua vida que você olha e não gosta, olha, você sabe que você não é a única, né? Você sabe que nesse momento tem muita gente vivendo exatamente o que você está vivendo. No passado também, outras pessoas já viveram exatamente o que você vive. No futuro, certamente haverá quem viverá o que você não gosta hoje. Agora, o que diferencia não são as experiências, são os olhares. Cada uma das pessoas que hoje vive o que você vive, ou que viveu, ou que viverá, responderá de um jeito. Se eu tivesse no seu lugar, se ela, se aquele, se esse... Bom, cada um responderia de um jeito. E quem é que tem razão? Quem é que está certo ou quem é que está errado? Quem é que tem um jeito ideal para lidar com o acontecimento? Ninguém. Cada um responde conforme é. A resposta não é o acontecimento, não é a experiência. Você não simplesmente está reagindo a uma situação imutável, inquestionável, inexorável que te atinge e então, como um karma, como um bonequinho, como uma marionete, simplesmente responde a um processo divino colocado no seu caminho porque você deve evoluir, minha querida. Não. Você é pensamento. Você não é o corpo, você não é esse rosto, você não tem esse cabelo, você não tem esses braços. Isso aí é um reflexo, isso é um instrumento, é uma máquina. O corpo é uma máquina linda, complexa, cheia de sabedoria. O corpo é uma máquina cheia de sabedoria, muito mais do que nós pensamos, que por hora está movimentando-se e conectado aos seus pensamentos. O que eu quero dizer com isso é que se você muda, por menor que seja, a posição dos seus pensamentos, se você reposiciona onde você está, mentalmente falando, porque é tudo que somos, tudo muda. Você já viu um corpo de uma pessoa idosa, por exemplo? Vamos imaginar um homem de 80 anos, depois de 33 plásticas e preenchimento de botox, cabelo tingido de preto, implantados, tal, um bigodão assim bem preto, né? Com uma roupa jovem, tal, andando de skate. Você vai olhar aquele homem e vai falar: uau, que estranho, que esquisito. Enquanto um outro senhor da mesma idade, menos até, de 70 anos, passa por ele, já encurvado, já com uma roupinha
idosa, uma boina, né? O que diferencia um do outro? Ambos idosos, ambos homens, o que diferencia? Senão o pensamento. Um corpo idoso respondendo aos pensamentos, ligados à vaidade, ligados à insegurança do tempo que vai passando, enfim. Isso não é necessariamente uma crítica, mas é só um olhar, né? É um pensamento. O que diferencia, ontem, eu estava passando pela rua aqui perto e tinha um senhor varrendo a calçada de um órgão público que tem por aqui. E trabalhador, né? Estava trabalhando ali varrendo a calçada. Um senhorzinho assim, meio encurvado. Quando eu passei por ele parou de varrer, coisa que ele deve fazer para todos que passam, para não ficar jogando sujeira nas pessoas, né? Eu agradeci e fiquei pensando assim, que pensamentos fizeram esse senhorzinho? Esse senhorzinho que está varrendo a rua, assim como eu, é um corpo que tem todas as funções do meu, assim como eu, está vivo aqui, está respirando, está vivendo os processos e a possibilidade de se enxergar no mundo. É um daqueles que no começo do nosso encontro eu falei, um dos 7 bilhões e pouco que estão suspensos num planeta que boia no meio do nada, né? Mas ele assumiu esse papel, essa posição. Os pensamentos. Nós somos os pensamentos, minha querida. Você não é o reflexo do que seus filhos, do que sua mãe, do que sua filha, seu filho, do que o seu namorado. Não, você é os pensamentos que a partir dessas experiências te posicionaram aí. Então eu não estou aqui falando sobre passes mágicos de mudança de vida, positivismo, a sua vida será como você quer, pense positivo e tudo acontecerá, porque a física quântica... Não. Quais são seus pensamentos diante das dores? Quais são seus pensamentos diante das interrupções de planos, das dificuldades, dos limites que todos temos? Quais são seus pensamentos? Os seus pensamentos determinarão quem você é. E quem você é hoje não necessariamente será quem você é amanhã. Quem você é amanhã tem a ver com os pensamentos que você tem hoje. Se cansar é legítimo. Faz parte. Se entristecer é absolutamente natural. Achar que as coisas não vão bem é absolutamente humano, faz parte, é saudável até. No entanto, que respostas você dá a tudo isso? São os pensamentos. Você é o seu pensamento. Você é o reflexo dos seus pensamentos. Então, minha querida, e todos que estão ouvindo agora, o que você escolhe pensar? Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Você sabe que no fim das contas você não é o que o universo determina que você seja. Você não é o que Deus manda, o que o karma determina. Você só é quem está podendo ser hoje, e quem você pode ser hoje tem a ver com a maneira como você olha, a maneira como você pensa, a maneira como você responde às experiências da sua vida. Portanto, não se coloque numa posição que não é a sua, de diminuição ou de castigo ou de alguma maneira uma pessoa que está sendo punida pelo universo. Não, você só é quem pode ser. Quando você muda o seu olhar, quando você muda os seus pensamentos, a vida responde. A vida é um reflexo daquilo que você pensa. Daqui a pouco eu volto com as mensagens do nosso e-mail, do contato @webradiovagalume.com e do WhatsApp. Somos quem podemos ser, engenheiros do Havaí, e somos nós que determinamos isso, quem nós podemos ser hoje. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Portanto, que esse encontro de hoje seja uma razão, um motivo para que você se movimente um pouquinho onde você está e seja hoje alguém que enxerga um pouquinho mais. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Maxwell, de Goiás, obrigado pela sua mensagem. Sumi, mas apareci. Grande abraço para você também, meu amigo. Olha, vou estar dia 23 em Brasília. Ô Maxwell, se você puder ir, você que mora em Goiás, vai ser muito legal. Tente aparecer
tá bom? Aliás, lembrando que as inscrições já estão abertas lá no www.lojadoflaviosiqueira.com. A Camila de Jaraguá do Sul mandou uma imagem aqui para mim. Ontem passei por uma casa com esse quintal e lembrei de você, não sei porquê, hahaha, legal. Créditos pro meu irmão Otávio que tirou as fotos. Deixa eu ver melhor aqui, que legal. É um jardim aqui, tem uns helicópteros, uns aviões assim também de lata, me parece. Muito interessante, muito legal. Muito obrigado, Camila, para você e para o seu irmão Otávio. Beijo para vocês dois, tá legal? Flávio, muito bom aqui. O clima, e aí, vamos que vamos, hoje, Deus abençoe, eu que mando Marcos de Blumenau. Obrigado, Marcos, hoje aqui em Porto Alegre está nublado e eu não sei como é que está lá fora, mas deve estar quente. Hoje estava quente de manhã, esses últimos dias foram dias quentes, quase 30 graus, mas agora a previsão é de chuva essa madrugada e começa a esfriar para o fim de semana. Um abraço para você, tá bom, meu querido? Tudo de bom. Flávio Vagalumes, comprei o livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Posso pedir que ele venha autografado? Muito obrigada, Lude, Itumbiara, Goiás. Eu sempre me canso todos os dias, olho para tudo e penso o que estou fazendo aqui. Como não sei, continuo buscando a cada dia aprender com tudo, de bom e de ruim, mas sempre fortalecida, porque tudo passa. Lu, muito obrigado. Em relação ao livro, eu te peço a gentileza de enviar um e-mail para lojadoflaviosiqueira@gmail.com, falando para que o seu livro vá autografado, porque aqui pelo WhatsApp, como eu estou no meio do programa e vou ler um monte de outros WhatsApp, pode ser que eu me esqueça, e eu também não estou de olho o tempo todo no WhatsApp, eu fico mais de olho durante o programa, então o lugar ideal para me lembrar isso é pelo e-mail, tá bom? Mas certamente irá sim. Muito obrigado, tudo de bom para você, obrigado pela sua mensagem aqui. Em relação ao cansaço, faz parte, mas passa, a gente está falando bastante sobre isso aqui. Deixa eu ver o que mais está acontecendo aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu vou ler o e-mail, eu estou em déficit com os e-mails. Flávio, bom dia, me chamo Odílio, sou de Brasília, tudo jóia? Estou assistindo a novela que conta a história do profeta Moisés e vi tantas coisas ruins acontecerem. Um exemplo disso é a irmã de Moisés que ficou com lepra só por desafiá-lo. Se Deus é amor, por que ajudou os hebreus a matar tantas pessoas nessa jornada até a terra prometida? Acho que já escutei você falando que não acredita no Velho Testamento. Te pergunto isso, pois meu filho vive me perguntando por que Deus fez isso e eu não sei responder. Estava procurando o seu vídeo, mas não encontrei. Um abraço. É o nosso amigo Odílio, né? Odílio, meu querido, antes deixa eu lembrar, já que você é de Brasília, que estarei aí dia 23, tá bom? Tente ir, a gente conversa pessoalmente, vai ser muito bom. Em relação ao que você me pergunta aqui, não é que eu não acredito ou acredito, não é questão disso, né? Eu nunca disse aqui eu não acredito, né? Eu só não leio com a literalidade que as pessoas às vezes leem e que na realidade eu acho que isso vai sem dúvida alguma levar não só a fundamentalismos, não é todo mundo que lê com literalidade que chega ao fundamentalismo, mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Uma pessoa estava me dizendo assim: todos nós temos que ter uma referência, e eu tenho, a minha referência, essa pessoa me dizia, é a Bíblia, então a Bíblia é a palavra de Deus e tal. E eu estava dizendo para as pessoas, se você assume esse absoluto, né, a Bíblia é a palavra de Deus. Se de fato você vai assumir esse absoluto, você deve assumir que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, né? Se tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, você deve levá-la com literalidade. E isso inclui tudo aquilo que no Novo Testamento, inclusive, é sugerido, é dito, é aconselhado, coisas como mulheres não falem no templo, e outras coisas, né, que eram hábitos e costumes daquele povo. Então esse é um lado. Agora, se você não assume com literalidade, você vai ter que ser seletivo, né, interpretativo. Então você vai dizer, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é um apontamento, isso aqui quer dizer isso aqui não é exatamente aquilo, e aí cada um vai interpretar conforme lê. Nesse caso, não se pode eleger aqui um absoluto e dizer é a palavra de Deus.
Quando eu me refiro à Bíblia, quando me perguntam assim, a Bíblia é a palavra de Deus, eu digo, olha, na Bíblia você só identificará a palavra de Deus se você antes identificar a palavra de Deus na vida, nas pessoas, nas minhocas, nos bichos de alface, no gato, no cachorro, no anônimo, no mendigo, no velho, na velha, no jovem, em todos. Porque, na minha opinião, esse nome, palavra de Deus, que é uma coisa pomposa e dogmática, pode se expressar de maneira geral na vida. Outro dia eu estava dizendo aqui que eu acho que a vida tem música. Isso é palavra de Deus, né? Música, pensamentos, amor, relacionamento, dor, tristeza, incompletude, paz. Tudo é movimento, tudo é festa, tudo é, abre aspas aqui, palavra de Deus. Especificamente no caso da Bíblia, na minha opinião, o que a Bíblia relata não é Deus, o que Deus pensa, Deus escreveu a Bíblia. Não, é o movimento de um povo, né, um retrato de um povo na busca de Deus. Agora, isso se dá em vários tempos, de várias maneiras, com várias linguagens judaico-cristãs ou não. Deus é um nome que a gente dá, D-E-U-S, mas Deus não cabe no nome, Deus é selvagem. Então, interpretar com literalidade aquilo que está lá como se fosse a palavra de Deus, na minha opinião, só é útil a quem tenta, de alguma maneira, manipular, condicionar as pessoas, dizendo você faça isso e não faça aquilo, seja assim ou assado, porque a palavra de Deus diz. E então nós temos bancadas de religiosos no Congresso, então nós temos agremiações religiosas que ficam milionárias e que enriquecem, claro que não são todas, e estou me referindo inclusive à Igreja Católica, que é a instituição mais rica e poderosa do mundo, há milênios, há pelo menos milênios não digo, mas pelo menos há 1000 anos, há 1000 e poucos anos a instituição mais poderosa e mais rica do mundo, que tem mais terrenos, que tem mais dinheiro. Como seria de outra forma se as pessoas não pensassem como pensam? Então, seja livre, meu querido. E não acho que o melhor lugar que você tem para entender melhor isso seja uma novela da Igreja Universal na TV Record, né? Sinceramente não acho. Eu acho que a linguagem ali é justamente essa, é deixar as pessoas com medo, é fazer com que as pessoas fiquem dependentes daquilo. Não acho que você está num lugar legal, assim, vendo a novela Moisés ou sei lá o que da Record. Sinceramente não. Eu acho que isso vai te incutir mais medo, mais dúvidas, mais questões desse tipo. Portanto, pacifique-se. Quer entender palavra de Deus? Preste atenção na vida, preste atenção nos seus processos interiores, preste atenção nas pessoas, preste atenção naquilo que a gente chama de sincronicidade na vida, preste atenção na natureza, olhe para as coisas simples, entenda as sutilezas e as conexões do dia a dia, e então você vai começar a entender o que de fato é a palavra de Deus. Quando você se limitar ao livro, por melhor que seja, por mais inspirado que seja, mas achar que é lá que você vai encontrar todas as respostas, sinceramente, na minha opinião, o máximo que você vai se tornar é um cara religioso. Tá bom? Um abraço para você, fique bem, tomara que você vá a Brasília e aí a gente conversa melhor lá também. Mais uma mensagem aqui, eu ia ler o WhatsApp, mas deixa eu ver o e-mail aqui, senão vou ficar muito defasado. Melissa Nunes: Flávio, que legal te ouvir pela primeira vez na internet com reflexões maravilhosas, nos provocando para olharmos a vida sem máscaras e medos. Bem, meu irmãozinho, a gente veio se projetando, ou melhor, a gente vem projetando a nossa vida para o futuro, trabalhando para o futuro e esperando o futuro acontecer. Mas a vida está acontecendo agora, neste momento. É no agora que a gente pode decidir prosseguir ou parar, aceitar ou recusar, ver ou não ver. E o futuro é apenas a morte. Existe um livro com o título 1000 lugares para viajar antes de morrer. Mas será que a gente vai acordar na manhã do dia seguinte para comprar o tal livro? Beijos e que seja agora. E aí a Melissa, ela inclui uma mensagem aqui, se solidarizando com a Érica, que mandou um áudio mais cedo, dizendo: a minha solidariedade por sua dor, tudo passa, o que é muito bom. Sofrer não é defeito, não é pecado, enfim. Portanto, minha amiga, tudo passa. Reconheça este momento, continue acreditando na esperança de dias melhores. Portanto, desafogue a dor que te traz peso, converse com as pessoas que te acompanham sobre isso, que você está sentindo agora, e não sufoque o sentimento. Fique muito bem. Manda a Melissa Nunes aqui para a nossa querida Érica, que mais cedo mandou uma mensagem no nosso encontro. Um e-mail aqui de alguém que eu não vou identificar diz o seguinte: Flávio, como é que você consegue se aquietar
Como pacificar pensamentos? Eu sei que eu preciso fazer isso, e você já me falou sobre isso, já me escreveu sobre isso, mas eu não sei como fazer. Parece ser mais forte do que a minha vontade. Abraços e obrigado pelas palavras de paz. Minha querida, não necessariamente é a sua vontade, né? É a sua, em primeiro lugar, a sua consciência de que é possível. Por aquietar, eu me refiro também a prestar atenção. Não é sobrepor um pensamento ao outro. Imagine que a sua mente está cheia de ruídos, cheia de pensamentos, de preocupações e ocupações, enfim. E aí você tenta sufocar esses pensamentos colocando um pensamento mais pesado, mas que seja de paz. Então eu meditarei na paz, no amor mundial, no abraço coletivo entre... Não é isso. Não é substituir, não é sufocar, não é estrangular um pensamento. É simplesmente deixar que esse pensamento vá embora e se dissolva. Como? Bom, em primeiro lugar, não dando tanta importância a ele. Por mais que os cenários muitas vezes sejam difíceis, mais do que cenários difíceis, o que você está lidando é a interpretação que você faz dos cenários que estão à sua volta. Outras pessoas vivendo o que você vive provavelmente olhariam de maneira diferente. Isso não quer dizer que você esteja vendo a total realidade e as outras pessoas não, ou vice-versa. Como eu disse há pouco para a nossa outra amiga, nós somos os nossos pensamentos. E a maneira como você lida com a sua vida, as respostas que você dá aos acontecimentos é que vão, de alguma maneira, formatando aquela que você é. Portanto, olhar para o que você está experimentando hoje, lembrando que, seja lá o que for, isso carrega bilhões de possibilidades, faz com que você não se vicie em olhar só de um jeito. Então você passa a considerar outras perspectivas, você passa a entender outras possibilidades. E quando você faz isso, naturalmente aquela antiga, aquela anterior, aquela que persistia, vai se dissolvendo e vai cedendo lugar a outra, talvez mais ampla. Outro ponto importante que tem a ver com isso é que essa mudança de pensamento não necessariamente acontece por conta de um olhar que muda necessariamente por conta, fixado numa única causa. Deixa eu tentar explicar melhor. Você pode estar vivendo um labirinto de pensamentos, não consegue sair de onde você está. E você está buscando uma saída para esses pensamentos, uma porta para esses pensamentos. Então você continua nas paredes desse labirinto buscando a porta de saída, não é? Pois é. Mas então você se cansa, né? Desiste de procurar as portas e senta no chão. E sentada eu vou deitar. E quando você deita, você vê que o teto está aberto. Você olhou para o outro lado, você pensou em outra coisa, você parou de procurar as portas. Então você viu que há um teto. E você viu também que os muros que de alguma maneira interrompiam a passagem e geravam esse labirinto não são tão altos assim. É fácil por eles subir e alcançar o teto e sair por um outro lado que você nem imaginava. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ao invés de se fixar pensando, isso especificamente me faz mal, então sobre isso mudarei o meu olhar, mudarei minha mente, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui as possibilidades disso aqui, deixa eu ver o que isso está me dizendo e eu não sei, esqueça. Né? Comece a prestar atenção em outras coisas na sua vida. Comece a alimentar o seu pensamento a partir de outras vias. Comece a perceber que a vida acontecendo à sua volta e dentro de você, e que isso pode se conectar perfeitamente no caminho, apesar dos pesares. Essa modificação de olhar em relação aos contextos, não especificamente a um contexto que te faz mal, mas a vida de maneira geral, movimenta os seus pensamentos e vão acabar tocando nisso que hoje te angustia. Você entende? Eu vou te dar um exemplo mais claro. Eu estou com uma dor de dedo. Meu dedo está doendo. Ai, meu dedo. Deixa eu pensar aqui. Meu dedo não está doendo. Meu dedo não está doendo. A dor vai me ensinar. A dor... Não. Meu dedo está doendo, mas não me impedirá de chupar um sorvete. Então, no sorvete, eu me concentrarei nele. Agora eu vou prestar atenção no sorvete. Vou aproveitar o sorvete. A delícia do sorvete. A beleza. Opa, cadê meu dedo que doía? Você entende? Tem muitos sorvetes, tem muita coisa boa na vida, tem muitas coisas para você prestar atenção, do que simplesmente se fixar num único tema, numa única questão, numa única dor, ainda que seja algo grande, ainda que seja algo importante e que tenha a ver com o seu caminho. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de pensamentos. Onde é que você escolhe colocar os seus pensamentos? Pense nisso. Eu quero dar uma notícia muito legal aqui para quem está me ouvindo.
Há alguns dias eu trouxe aqui o recado do nosso querido Fabiano Mentor, o nosso vagalumezinho que teve o Gabriel, né, prematuramente, e o Gabriel ficou na UTI e houve uma grande mobilização aqui de vagalumes pensando nele e enviando bons pensamentos, enfim, mandando mensagens positivas. Então ele me escreveu aqui dizendo o seguinte: Flávio, queridos vagalumes, eu estou passando para falar que o Gabriel está bem, está se recuperando, com certeza a energia enviada por todos está sendo combustível para ele. Amanhã eu vou passar mais detalhes daqui. Grande abraço, gratidão por tudo, é o que diz o nosso querido Fabiano Mentor. Um grande abraço, meu amigo, muito obrigado por nos dar notícias aqui, e todos nós continuamos na esperança, no carinho, sabendo que o Gabriel sairá bem e que vocês voltarão com ele para casa e tudo vai ficar bem. Muito obrigado, vou esperar as notícias aqui, tá bom? Tudo de bom para você. Aqui ainda no nosso e-mail, no contato@webradiovagalume.com. Bom dia a todos. Peraí, deixa eu aumentar a tela aqui. Eu estava refletindo sobre os sinais que aparecem para mim, orientando minhas escolhas e iluminando meu caminho. Por exemplo, ontem eu estava procurando um livro para exercitar minha leitura em inglês. Escolhi Hamlet, do Shakespeare. Passou um certo tempo, acessei a Rádio Vagalume quando você fez uma citação a Hamlet. Achei que essa coincidência estava indicando que é realmente a hora de ler tal livro e que nele pode haver mensagens importantes para mim nesse momento da vida. Eu acho que os livros que leio caem na minha mão no momento certo. Percebo que muitas mensagens se encaixam inexplicavelmente com o momento que estou passando. Até mesmo no programa Mensagens Chegam pela Manhã, as perguntas dos ouvintes se aproximam muito das questões que estou vivendo no momento. Coincidência? Acho que não. Excepcionalmente nesse momento da minha vida, estou tendo que tomar grandes decisões. Terminei a faculdade de psicologia, estou refletindo sobre o caminho que irei seguir agora. Tais sinais me ajudam muito, mas sei também que tenho que refletir racionalmente sobre minhas escolhas. Grata, Eric Mosteiro. Eric, meu amigo, é muito legal a sua mensagem. E deixa eu dizer um negócio para você. Eric, se você tivesse consciência, né, não só você, todos nós, né, plena da sinfonia que é a vida, dos padrões, das falas, dos apontamentos, dos sinais, né, você tomaria um susto. Aquilo que a gente chama de coincidência, de sincronicidade e tal, é o pouco que nós vemos, porque nós somos muito entupidos, muito intoxicados de pensamentos, de ruídos e tudo mais. Mas se você tentar pela via da matemática, você vai tomar um susto. Se você tentar pela via da filosofia, da religião, da ciência, dos pensamentos, da música, da arte, da psicologia, você vai tomar sustos, mesmo. Portanto, não se trata da vida falar ou não falar. A vida fala o tempo todo. Tudo é fala, tudo é apontamento, tudo é sincronicidade, tudo, meu amigo, tudo. Um dia aqui no programa eu estava brincando e dizendo assim, olha, para qualquer lado que eu olhar, eu posso entender que há mensagem. Aí eu tinha uma xícara com um restinho de café que eu tinha acabado de tomar e falei, deixa eu olhar aqui. E aí eu falei uma mensagem que o café me disse. Tirei uma foto e publiquei no Facebook da rádio. Não é porque eu tenho uma capacidade, é porque tudo fala, né? A poeirinha que cai sobre a mesa fala. O cocô do pombo que cai na sua cabeça fala. Aquele bicho atropelado, o rato atropelado e esmagado no meio da rua fala. O cachorro que late atrás da grade, preocupado que você está passando pela rua e tentando te xingar na linguagem canina, fala. Tudo fala. A questão é, eu ouço. Quando você se lembra disso, você vive no meio das mensagens. Você já não se impressiona mais com fulano, com ciclano, com essa ideia, com aquela, com essa ideologia ou aquela, por mais que tudo possa trazer coisas legais. Mas tudo é fresta, tudo, absolutamente tudo. O nosso grande desafio é perceber. Você percebe ou não? Eu sinto que você está percebendo. E eu fico feliz por isso agora. Não sou eu aqui, ou a rádio, é tudo. Talvez pelo fato de eu estar falando aqui e tal, seja um pouquinho mais fácil, né? Seja um grito. Mas a minha intenção é que daqui a pouco você que me ouve não dependa disso aqui para perceber, né? Você entenda, porque a gente não vai estar junto para sempre, né? A rádio não vai estar sempre aqui, eu não vou estar sempre aqui. Enfim, a ideia é que você perceba no seu caminho, na vida, sempre. Tá bom? Tudo de bom, meu amigo. Aqui no nosso WhatsApp,
A mensagem diz o seguinte: eu escutei o áudio da nossa amiga Vagalume, que amanheceu triste, com voz e choro, me senti muito tocada, porque assim como ela, tantas outras pessoas no mundo, eu também já experimentei dessas noites escuras da vida, onde parece que nunca mais poderia enxergar o brilho do sol com a mesma alegria de antes. Vivi dores, frustrações, sentimentos de derrota, medo, angústias e perda, mas posso afirmar que, para minha amiga, que depois dessas tristezas todas voltamos ainda mais fortes e com uma grande bagagem de aprendizado sobre o mundo e as pessoas. E sabe, tudo isso passa mesmo quando parece tão difícil. O sorriso volta, a dor passa, talvez deixam cicatrizes eternas, mas a alegria é um sentimento muito mais forte que sempre há de prevalecer, de tempo ao tempo. Beijos, amiga, é o que a Eliane manda aqui para a Érica, que mandou a mensagem dela agora há pouco no nosso WhatsApp aqui. Muito obrigado, tá bom? É tudo de bom, Érica. Érica não, a Viviane e a Érica, as duas, né? Chegou uma mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp do nosso querido Carlos. Vamos ouvir? Ô Flávio, bom dia. Bom dia a todos aí. Então é isso aí. Tchau. Tá bom, é isso aí. Tchau. Tudo de bom, meu amigo. Obrigado pela mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp. Mais uma, o nosso querido Adriano, nosso vagalumezinho de Santa Catarina. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos da Rádio Vagalume. Desejo um bom dia, uma boa tarde a todos. Adriano Blumenau. Obrigado, Adriano. Tudo de bom, meu amigo. Fique bem. Obrigado pela foto que você mandou aqui no nosso WhatsApp. 5192461960. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música. Aí eu volto com mais questões no nosso e-mail ou no nosso WhatsApp. Você pode mandar também 5192461960 e contato@webradiovagalume.com. Esse aqui é o Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo, na manhã de terça-feira. Esta é a webradiovagalume.com. Agora há pouco eu estava falando sobre tudo falar, né? A grande questão é, eu ouço ou não ouço? Tá em mim. E aí a Natália nos mandou uma mensagem aqui, contando uma experiência dela de perceber, a partir de uma coisinha simples. Eu vou ler aqui no nosso WhatsApp, que diz assim, ó. Desde que eu conheci o seu trabalho, eu passei a perceber a beleza das mensagens que se manifestam nas coisas mais simples da vida. Passei a observar por frestas que antes passavam desapercebidas. Passando aqui para partilhar a mensagem que extraí enquanto alimentava os peixes do aquário. Muitos de nós vivemos como um peixinho dentro de um aquário, distraído com o ambiente em que os acontecimentos que ocorrem dentro desse espaço. Fiquei a imaginar que, para os peixinhos, eu deveria ser uma espécie de divindade que os provém diariamente com o alimento que tanto necessitam. Será, diz a Natália aqui, que dentre aqueles peixinhos, existe aquele que percebe que algo existe fora do aquário? De certa forma, é assim que eu percebo a humanidade. Aqueles que vivem diariamente a sua rotina, seu cotidiano, distraídos simplesmente com os fatos que ocorrem dentro desse contexto no qual nós estamos imersos. Claro, existem muitas pessoas que sabem que há algo fora do aquário, mas mesmo assim preferem viver na comodidade sem se ater somente ao que acontece dentro. Ou disse ater, somente ao que acontece dentro do aquário. Recentemente eu conversava com uma amiga e relatava que não entendia como tanta gente prefere se manter distraídos, sabendo que o que ocorre em nosso mundo não passa de um simples fragmento do que de fato é a realidade. Sistemas dentro de sistemas complexos e interligados que possuem natureza própria. Diante dessa constatação inquietante e da percepção de que todo conhecimento por nós produzido não são nada além de frestas de percepção dessa realidade, deveríamos entender que precisamos estar mais atentos àquilo que nos conecta, ao amor que nos une quando deixamos de lado a nossa percepção limitada. Gratidão por saber que não estou sozinha e que tenho pessoas com as quais posso compartilhar as minhas inquietudes. Nossas reflexões na Web Rádio Vagalume vêm me ajudando muito no processo de libertação de ver. Natália, muito obrigado. É exatamente isso. E eu penso o seguinte, né? Quanto mais você cogita a possibilidade que essa realidade do aquário é pequenininha e no expresso absoluto, muito longe disso, e eu diria mais, dentro do aquário, os peixes
que entendem que há uma realidade além do aquário e tentam interpretá-la, interpretarão conforme o seu olhar de peixe visto dentro da água turva, né? Então toda manifestação de dentro, de fora ou melhor, para dentro do aquário, na interpretação desses peixes que sabem que há uma outra situação, será relativa, será conectada ao seu olhar parcial. E quanto mais a gente vê, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente cogita isso, mais claro fica, Natália, de que o nosso pensamento, de que as nossas ideias, a nossa visão da vida é uma fresta. Ninguém, nada, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma ciência, nada chega perto do absoluto. Portanto, dizer, olha, isso que você está dizendo aí é científico, tá bom, é uma fresta, né? Que não é maior do que é filosófico, do que é religioso, ou do que é isso ou aquilo. Todas contribuem. Pelas frestas eu posso ver muita coisa, mas ainda assim o limite da minha visão é limitado por aquela fresta, né? Seria bom se eu pudesse ver pelas frestas sem pré-conceitos ou sem conceitos que definem absolutos. Tudo que nós vemos é parcial, como naquela frase do meu livro Éden. Jamais teremos explicações satisfatórias enquanto a visão do todo for parcial. Isso faz com que a minha visão necessariamente deva se conectar à sua, já que eu não sou o dono da verdade e não vejo em absoluto, então eu te respeito, ainda que o seu olhar seja diferente do meu. Eu me conecto contigo, ainda que o que você veja não seja exatamente o que eu vejo, mas tem a ver com a perspectiva onde você está. E o que eu vejo tem a ver com a perspectiva onde estou. Então a gente pode caminhar sem tentar sufocar o olhar do outro ou provar quem é dono da verdade. Obrigado pela sua mensagem, minha querida. Tudo de bom para você, tá bom? O nosso amigo Odílio, eu vou a Brasília. Legal, Odílio, a gente se encontra então dia 23 em Brasília no nosso encontro. Lembrando que as inscrições estão abertas no www.lojadoflaviochiqueira.com. Flávio, bom dia. Na sua opinião, como é que a fantasia pode se tornar um problema em nossas vidas? Eu às vezes me pego fantasiando demais, saindo bastante da realidade. Percebi também que isso é medo da realidade, medo do inesperado, medo daquilo que não controlo. Parece que nas fantasias eu posso colocar ordem e aqui na realidade eu não posso. Como desenvolver essa aceitação do agora? Agradeço imensamente pela rádio, está muito legal te ouvir todos os dias, compartilho mesmo com os meus amigos e assim vamos seguir a vida com mais consciência. Gratidão, Bruno Guimarães, do Rio. Meu amigo, muito obrigado. Que tipo de fantasias você se refere? Há fantasias e fantasias. Eu estava pensando enquanto eu estava lendo sua mensagem aqui, por exemplo, na cabeça do artista, né? A cabeça do artista ou do criativo pode ser interpretada como uma mente fantasiosa. No entanto, é a partir dessa fantasia que realidades lindas, artísticas e criativas são construídas. O que é necessariamente a realidade? Você, num determinado momento, me pergunta aqui como é que eu posso vir para a realidade, eu tenho medo da realidade, aqui na realidade eu não posso controlar as coisas. O que é a realidade para você? É o que você vê? É o que você interpreta? É o que lhe parece hostil? É a determinação absoluta de um sistema que se impõe, dizendo que você deve e não deve, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Essa é a realidade para você? Talvez essa seja a realidade coletiva de pensamentos de um sistema, mas não necessariamente isso define a realidade. O que de fato é real, Bruno, ninguém sabe. Isso tem a ver com o que eu estava dizendo agora há pouco, a história dos peixinhos, né? A realidade para os peixes se limita, o que a Natália nos provocou aqui, se limita à realidade da água, do aquário, a mão que os alimenta todos os dias, a mão da deusa Natália, que os alimenta todos os dias e que nos provê, deusa Natália, gratidão pela sua benevolência e amor, amém. Essa é a realidade dos peixes. Está longe de ser a realidade da Natália, que não se considera uma deusa, né? Agora, quem pode entre os peixes questionar aquela realidade? Um deles dirá: você é um herege. Veja a mão da deusa Natália, que de vez em quando invade a nossa morada e vem do céu, ali de cima. Ela desce com as bênçãos
dos alimentos que nos deixará fortes. Vamos fazer um templo de gratidão a deusa Natália, senão ela se ofenderá. E se a deusa Natália se ofender, ela pode deixar de nos trazer os alimentos. Essa pode ser a realidade incontestável dos peixes. Eles estão errados? Não. Para eles, a Natália é a deusa que provê os alimentos. Se a Natália se ofende e deixa de levar os alimentos para eles, certamente morrerão. Então eles têm razão em dizer a deusa Natália. Mas essa realidade não é toda a realidade, é a realidade dos peixes, que se limitam a isso. Pode ser que um deles diga, mas de vez em quando eu acho que a mão aqui é diferente. É o marido da Natália, é o filho da Natália. Eu não sei, a Natália acho que não é a única deusa, não. Herege! Herege! A Natália é a única deusa que existe, ela que nos está escrito aqui no livro da deusa Natália. E aí vai, a gente vai criando as nossas situações, as nossas realidades a partir dos nossos pensamentos. Ninguém está errado ali. Aquele que diz a Natália é a deusa, está certo, para ele é. Aquele que diz a outros, também, ele está vendo outras mãos ali, outros alimentos. Aquele que diz a realidade para o lado de fora do aquário não existe, de alguma maneira está certo, porque para ele só existe aquela realidade onde ele está inserido e vive. A outra realidade é utópica, é imaginação. Para aquele que dentro do aquário olha com um pouco mais de atenção que há uma realidade do lado de fora, também há sentido, também tem razão naquilo que ele diz, porque de fato há, e basta prestar atenção que você verá a realidade para fora do aquário. Então, eu te pergunto de novo, o que é a realidade? Né? O que é real e o que não é, senão aquilo que você vê? Dentro dessa perspectiva de ver, aquilo que você chama de fantasia pode se encaixar, né? Quando é que começa a ser um problema? Quando é que a tal fantasia começa a ser negativa? Quando ela, de alguma maneira, lhe impede de viver e de fazer as escolhas, ou melhor, de viver coerente com as escolhas que você faz. Então eu vou te dar um exemplo. Aqueles que olham fantasiosamente para a vida e dizem, eu sou Napoleão, né? E esse mundo está me perseguindo e tal. Essa fantasia daquele que se crê Napoleão, ou Jesus Cristo, ou o que quer que seja, pode lhe fazer bem se ele viver num contexto adaptado para isso. Por exemplo, Henri Christus, aquele cara que sai feito vestido de Jesus na rua, tal, que mora em Brasília, que tem os seus seguidores, tal. Essa fantasia para ele faz bem. Por incrível que pareça, se o Henri tira essa fantasia e vai ser agora, eu não sei qual que é o nome real dele, mas vamos supor, o José Altílio, e vai fazer um concurso público para ser contador, não sei aonde, contador não, para ser escriturário, sei lá, né? Não sei se ele será mais feliz. Por que não viver na fantasia dele, no mundinho dele, na realidade dele, e tá feliz ali? Agora, se ele tentar se inserir num contexto prático, de rotina, de trabalho, isso não vai caber. Então, o limite dessa fantasia é onde é que isso está te interrompendo o fluxo cotidiano de escolhas de vida, no trabalho, na faculdade, com a família e tudo mais. Se você consegue conciliar com tudo isso, a sua fantasia pode produzir uma mente criativa e pode produzir realidades que daqui a pouco se conectarão àquilo que você chama de cotidiano, de dia a dia. Você entende, não? Por isso eu não acho que necessariamente a fantasia seja um problema, a não ser que ela esteja te distanciando dessa realidade. Você me sinaliza dizendo que tem medo de não necessariamente da realidade, mas medo de não ter controle. Bom, nesse caso a fantasia pode ser um recurso, como você me indica aqui. Eu tenho controle sobre a fantasia, sobre as experiências do dia a dia, aquela que você chama de realidade. Não, é claro que não. Você não tem controle sobre experiência nenhuma. E o fato de você se fantasiar diante delas também não modificará o fato de que você não tem controle ao começar da sua vida. Você não sabe se estará vivo daqui a 1 minuto, né? Então, pacifique-se com isso, aceite isso e tente enxergar que apesar da nossa falta de controle sobre os acontecimentos da vida, nós sim podemos controlar os significados que nós damos aos acontecimentos da vida. E é isso que vale. Todo mundo está exposto ao assalto, à bala perdida, ao terremoto, ao tsunami, ao vendaval, à doença, a perder dinheiro. Todo mundo está. Modifica o olhar. O que muda não é a experiência necessariamente, mas é como eu olho para ela. Sobre isso, a partir dos pensamentos que você alimenta, você tem controle. Então pense nisso e pacifique-se diante da vida. Tá bom, Bruno? Tudo de bom para você.
muito obrigado pela sua mensagem. Flávio, bom dia, sou Juliano de Novo Hamburgo, muito bom programa, se der toca Bob Dylan, dedico a todos os peregrinos desse mundo. Eu não tenho essa música do Bob Dylan que você pediu aqui, meu amigo e vizinho, né, Juliano de Novo Hamburgo, mas eu vou procurar aqui, não sei se vai dar para tocar hoje, mas incluirei na programação, tá bom, meu amigo? Eu vou até separar uma outra do Bob Dylan para a gente ouvir aqui na sequência, enquanto eu já mais uma vez agradeço a mensagem do nosso querido amigo. Se puder mandar para mim o link do programa de hoje, você fala algo que passa para todos, que eu quero passar, ou melhor, para todos que acham que a Bíblia é 100% verdade. Eu tiver opiniões que possível ficar com minhas opiniões caladas, e sempre que possível ficar com minhas opiniões caladas, porque sempre vinha alguém que me calava. Por isso está na humanidade, enfim, é o comentário do nosso amigo Adriano. Adriano, só já que você me dá essa oportunidade aqui, a questão da Bíblia, eu não estou dizendo aqui que a Bíblia é 100% verdade ou não é. É bom deixar isso claro. Eu não estou dizendo que a Bíblia é uma mentira ou que a Bíblia é uma verdade. Não se trata disso. O que eu estou dizendo é que nada é absoluto. O fato de nada ser absoluto não quer dizer que seja uma mentira. Você não é absoluto. A experiência que você tem de vida e os significados que você tem diante delas também não são. Se alguém disser a Bíblia é absoluta, vamos partir desse princípio de que a Bíblia é absoluta, isso quer dizer inquestionável, né? Tudo que está ali, do Velho ao Novo Testamento, é a palavra de Deus. Bom, ainda que isso fosse verdade, ainda que fosse assim, isso estaria passível aos olhares fragmentados dos teólogos e de cada um de nós. Logo, as interpretações daquilo que porventura fosse absoluto seria fragmentada. Portanto, nunca dá para lidar com nada, incluindo a Bíblia ou qualquer outro livro, ou qualquer outra religião, ou qualquer outra filosofia, ou qualquer outro mestre, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outro padre, ou qualquer outro guru, ou qualquer outro líder espírita, o que quer que seja, budista, sei lá, qualquer outra ideia, a ciência incluindo, como se fosse um absoluto. Tudo é um olhar da vida. E nesse caso, a Bíblia também. É um olhar, é uma expressão de um povo. E ali tem muitas coisas lindas. Então eu não posso apontar, não é absoluto, então é mentira. Alguém pode dizer, mas a Bíblia foi modificada, tal. Não, pode ser, mas para mim isso não muda absolutamente nada. Eu não lido com a Bíblia ou com o que quer que seja como se fosse um absoluto. Em última análise, alguém pode dizer, mas Deus é um absoluto. E isso, Flávio, você não pode questionar. Deus é absoluto. Bom, é possível. Eu acredito em absolutos. Eu acredito em verdades inexoráveis. Eu acredito. Agora, eu não sou capaz de ver isso. Eu não sou capaz de descrever isso. Logo, ainda que eu diga Deus é absoluto, a minha interpretação diante do absoluto é a minha interpretação. É o meu olhar, e o meu olhar é fragmentado. Assim como de todos. Então, se alguém lhe disser, olha, Deus é absoluto, tudo bem. Pode ser. Pode ser, mas quem é capaz de entender o absoluto? Quem é capaz de descrever o absoluto? Quem é capaz de dizer, eu tenho a palavra, a mensagem do absoluto? Eu lhe direi um recado do absoluto, eu represento o absoluto. Eu sou um mediador entre você e o absoluto. Ninguém é capaz disso, porque todos somos fragmentados. Toda descrição que eu fizer, todo o apontamento que eu fizer, toda a dissecação que eu tentar compartilhar contigo de um absoluto, terá o meu olhar. E o meu olhar é fragmentado. Então alguém que diz, olha, a minha regra de vida e de fé é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é imutável, absoluta e a palavra de Deus. Meu querido, a sua regra de fé, o que você segue, é a descrição, é o olhar, é a interpretação relativa, porque você é relativo, porque seus profetas são relativos, porque os seus mestres são relativos, os seus teólogos são relativos, de algo que não é absoluto. E essa capacidade de entender que nada é absoluto nos conecta. Então, aquele que gosta da Bíblia, e não há nenhum mal nisso, não mais dirá,
a Bíblia está sobre todos os livros e a palavra de Deus. Não, ele simplesmente se conectará ao próximo, que pensa antagonicamente, porque um pensamento não anula o outro, o antagonismo não sufoca o outro, uma contradição não necessariamente elimina a outra, ou desmente a outra. São frestas, são perspectivas, são olhares fragmentados. Em última análise, para concluir aqui, eu falava agora há pouco o exemplo do quarto escuro. Imagine a gente ali num quarto escuro, né? E uma fresta se abre, a Bíblia. E aí aquela fresta ilumina parte do quarto escuro. E alguém diz, a Bíblia, não, é uma fresta. Na outra parede, outra fresta se abre, a ciência, por exemplo. Da mesma maneira que na fresta da Bíblia, do meu lado direito, na fresta da ciência, do meu lado esquerdo, entrará a luz. Os defensores da fresta 1, a Bíblia, vão dizer a fresta 2, a ciência, é uma mentira. Porque a Bíblia, a 1 aqui, a Bíblia já provou que trouxe luz, logo a outra luz é falsa. E o mesmo dirá os amantes da fresta ciência. E depois já abriu uma outra fresta, filosofia, pensamentos, arte, enfim, todas as outras, e por todas entrará a luz. E cada um defenderá a sua fresta dizendo, mas eu posso lhe provar que a luz da fresta tal me iluminou, logo as outras são falsas. Meu querido, a luz é a mesma. As frestas são muitas, mas foi o sol que iluminou todas elas. Por elas entrou luz, e o fato de ter entrado por mim e me iluminado na fresta 1, ou 2, ou 3, não quer dizer que os que foram iluminados pela 4, 5, 6, 7, 8 sejam falsos, sejam enganosos, sejam mentira. Tudo é fresta, tudo é apontamento. E se eu me pacifico com isso, então eu posso me permitir enxergar a partir de mais frestas. E o mundo é cheio delas. Tudo é fresta, há bilhões, há trilhões de frestas no seu caminho, como eu dizia agora há pouco, um café, um peixinho dentro do aquário, um papel que cai no chão, qualquer coisa. Que tal a gente enxergar? Daqui a pouco a última parte do nosso Mensagens de hoje. Bom dia, Flávio, bom dia, amigos. Chegando agora no finalzinho, mas eu vou assistir as reprises mais tarde. Desejar um bom dia. Em relação às frestas, né, que também são perspectivas, eu lembro de uma palestra que eu vi no TED, onde o palestrante colocava uma metáfora muito significativa que eu acho que ajuda em nossas reflexões. Falava que estamos todos subindo uma montanha, só que cada um de um lado. Então, cada um com a sua visão, cada um com a sua perspectiva, mas é a mesma montanha. Isso achei muito bonito, por perceber que cada um tem o seu valor, tem a sua certeza. Isso não é problema algum, é até bonito essa diversidade. O que não dá é para tornar a minha visão particular, em algo absoluto. Um abraço, até mais ver. Wellington Barros, de Goiânia, Goiás, Brasil, universo, mundo, galáxia. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Wellington, da galáxia, do planeta Terra, do mundo, de Goiás. Obrigado pela mensagem. Aparece no encontro, hein, Wellington? Dia 23 agora de julho eu vou a Brasília. E se você puder, esteja comigo ali. Vai cair num sábado à tarde o encontro, tá bom? Em Goiás, e é relativamente próximo, né? Eu não sei que lugar de Goiás você fala, mas enfim, Brasília tá dentro de Goiás, né? Sabe o que você tá falando da montanha e das frestas e tal? Você sabe o que eu tava pensando agora? Que é engraçado, né? Tem muita gente que me trata... isso não é pejorativo, isso não é por mal, não é uma ofensa, eu não acho ruim... É só uma constatação mesmo. Eu entendo perfeitamente. Mas me trata como um cético.
Pessoas próximas às vezes vão se referir, por exemplo, a Deus e dizem assim: é que eu sei que você não acredita, tal. No YouTube, então, meu amigo, mas é um monte. Se você ler os comentários ali dos vídeos, muitos deles, especialmente os mais polêmicos, assim, é sempre isso. É você que está tentando tirar das pessoas a ideia de Deus. Vocês, ateus, não vencerão, porque Deus é direto isso, né? Ou então coisas assim, por exemplo, as pessoas às vezes me escrevem dizendo assim: você já ouviu falar na terapia tal, ou no método Y, ou na filosofia X? Eu sei que você não acredita nas coisas, mas dá uma olhada, tal. E aí eu fico pensando, por que isso, né? Porque isso indica que para nós a fé, a crença, ela necessariamente se vincula, ainda que de maneira inconsciente, a absolutos. Não é que eu não acredito, é que eu acho que tudo é fresta. Então você pode vir me dizer assim: olha, Flávio, eu sei que você não acredita nas coisas, mas o mestre japonês Kurionki Tororo, em 1917, fez uma descoberta fantástica. Dessa descoberta se criou o método Tuririki Kiroro. Esse método é um método incrível. Já há comprovações científicas em milhares de pessoas no mundo que dizem: depois do método Tuririki Kiroro, minha vida mudou. Já não tenho mais doenças, estou feliz. Mas vem cá, qual é o método Tuririki Kiroro, afinal de contas? Olha, o método Tuririki Kiroro, eu sei que você é cético, viu, Flávio? Mas depois eu te mostro as comprovações científicas aqui do mestre Tuririki Kiroro. O método que ele criou em 1917 foi o seguinte: uma vez ele estava dormindo, né? E aí bateu um vento muito forte na casa de madeira. Tuririki Kiroro era uma pessoa muito simples. No Japão bateu um vento e quebrou a janela dele. Era uma janela de madeira, frágil, e quebrou. Ele acordou muito assustado no meio da madrugada, levantou para pegar aquela pedaço de madeira que caiu no chão. E quando ele pegou aquele pedaço de madeira que caiu no chão, lhe veio um pensamento. Tuririki, era quase uma voz. Tuririki Kiroro, em japonês, né? Mas que não sabemos assim descrever. Tuririki Kiroro, vá agora até a cozinha. Tuririki Kiroro, assustado, foi até a cozinha. Quando chegou na cozinha, ele viu que tinha um copo com água que ele não se lembra se colocou na noite anterior, mas o copo estava ali na mesa da cozinha. Ele achou aquele copo estranho e sentiu uma voz dizendo: Tuririki Kiroro, beba essa água. Tuririki Kiroro bebeu a água. E quando ele bebeu a água, ele tossiu, engasgou, não sabia o que houve, mas é engraçado que depois disso, depois que a janela quebrou, depois que ele tomou água e depois que ele tossiu, as doenças dele foram embora, as coisas que estavam ruins nele desapareceram. Um método revolucionário. E depois ele, obviamente, que evoluiu, que ele trouxe mais coisas, rituais ali. Ele percebeu que houve alguns rituais, além da tosse e da água, que fizeram com que o Tuririki Kiroro descobrisse esse método maravilhoso que consiste simplesmente nisso. Então nós todos nos reunimos numa casa, alguém vem pro lado de fora, dá um chute na janela, a janela quebra, tem que ser uma janela de madeira, né? Janela quebra, quando a janela quebra, todos nós corremos até a cozinha e tomamos um copo d'água. E necessariamente deve haver tosse na sequência. Depois dessa tosse, a comprovação é científica. O que eu estou dizendo não é religião, não, é ciência. A ciência comprova que as pessoas que estão doentes não têm mais. Que as pessoas que não têm, todos estão bem. Bom, aí eu posso comentar: olha, que bom, né? Mas você já cogitou a possibilidade de que não foi a água, que não foi a tosse, que não foi a janela quebrada, que não foi o Tuririki Kiroro, mas que foi a própria autossugestão, que foi o pensamento, que o nosso corpo tem uma possibilidade maravilhosa de se curar, de adoecer, inclusive. Não, você está sendo cético. Porque Tuririki, e aí vai. Você entende, não? Essa historinha, obviamente, é uma historinha que eu criei agora, por isso que ela é tão bobinha assim, mas isso vai se projetando de várias maneiras. Tomar um copo d'água e tossir pode ser uma coisa simples e boba pra gente, mas existem técnicas mais, abre aspas aqui, complexas, né, que nos impressionam e que fazem com que a partir de agora a gente se torne adepto de determinadas frestas, como se isso fosse a causa de tudo, e não é. Eu não acredito que o Ho'oponopono, que a constelação familiar, que a criação de não sei o quê, que o holístico terapeuta quântico, apesar de achar que tudo isso pode ser uma fresta. Agora, é muito interessante você fazer isso tornar a causa
da benfeitoria, para que então eu venda palestra, eu venda livro, eu domine as pessoas. Então o negócio é o seguinte, é ser yoga. Outro dia eu estava ouvindo um palestrante yoga falando sobre caramba, eu esqueci o livro, Vedanta, né? E uma sequência de palestras e tal. E esse cara dizia assim: olha, a humanidade não sabe que tudo é Vedanta. A humanidade não sabe que o Vedanta já previa tudo. A humanidade não sabe que falam aí de ciência, o Vedanta antes. E eu pensava, e ele não sabe que o Vedanta é uma fresta. Não é a humanidade que é o Vedanta que é a humanidade. Não é a humanidade que é a Bíblia que é a humanidade. Não é a humanidade que é o Ho'oponopono é a humanidade. E assim vai. Isso não é ceticismo. Você entende? Muito pelo contrário, tudo é fresta. Só não dá para nada se colocar como absoluto. Outro dia eu encontrei uma pessoa que me disse assim: eu sou espírita, mas tem tantos filósofos. Sócrates não sabia que era espírita. As pessoas que têm sensibilidade não sabem, mas são potencialmente espíritas. E eu fiquei quieto, não era caso de ficar discutindo, mas eu pensei, essa pessoa que não sabe que se houver algum benefício no espiritismo ou em qualquer religião, esse benefício não é do espiritismo, não é da religião, não é desse ou daquele, não é do Allan Kardec, do Chico Xavier, do padre Marcelo, do pastor fulano, é da vida. É da vida. E aí o espiritismo, o catolicismo, o evangélico podem ver coisas e fazer frestas ali, mas nenhum deles é dono de nada. Então não é uma questão de ceticismo, você entende? É uma questão de entender que tudo fala, que tudo é fresta. Portanto, quem vem me dizer assim, olha, isso aqui é a grande descoberta. Não, isso aqui é só um olhar. E tem coisas boas e coisas que não são boas. Tudo é fragmento. Tudo, inclusive aquilo que a gente diz que é a descoberta revolucionária eu já nem lembro o nome do japonês, Kuriri, sei lá, a janela que quebra e a água com tosse do mestre Kuriri, né? O mestre Kuriri vai ter adeptos, vai ter seguidores, vai ter defensores, vai ter gente dizendo: mestre Kuriri é o inquestionável porque eu tenho benefícios para contar na minha vida. Mas, meu querido, todos têm. O membro da igreja evangélica tem, o membro da igreja católica tem, o membro da yoga tem, o membro do espiritismo tem, o ateu tem, o cético tem, todos têm. Todos têm. Aí um dirá, mas o deles é falso. O meu é verdadeiro, porque só o meu... Você entende? E vai ficar nessa bobeirinha. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu acho que fui um pouco longo, mas talvez tenha sido possível entender. Eu acho que é isso, né? As mensagens que estão chegando agora aqui no WhatsApp são de pessoas que já participaram, estão comentando aqui. Agradeço. Deixa eu dar uma atualizada no nosso e-mail. Já li todos. O chat, as frestas existem porque a gente abre a janela, abre a porta, porque mostra mais a luz que vem. É a lua que manda um comentário ali. Enfim, os comentários no chat, os papos do chat continuam. Então, com isso, levando em consideração que no horário de Brasília são 10 horas, a gente conclui que está na hora de concluir. O Mensagens que Chegam pela Manhã fica por aqui pela webradiovagalume.com. Muito obrigado a todo mundo que esteve comigo e participou pelo chat, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Muito obrigado mais uma vez. Tomara que você tenha entendido o que a gente falou aqui. A ideia é te dizer que nada, ainda que haja absolutos na vida, mas nada é capaz de traduzi-los com precisão. Tudo que você está vivendo é passível de interpretações. Todos os acontecimentos, todas as experiências, aquelas que você chama de positiva ou as que você chama de negativa no seu caminho, não deixam de ser apenas o seu olhar, a sua interpretação diante delas. Modifique minimamente o seu pensamento. E eu espero que esse encontro de hoje tenha ajudado a você, que anda sempre nessa estrada aqui, talvez andar um pouquinho mais para lá e enxergar com um pouco mais de amplitude, entendendo que tudo é o seu olhar. Se o seu olhar for pacificado, se o seu olhar for equilibrado, assim a vida será para você, mesmo que pro lado de fora acontecimentos imprevisíveis, muitas vezes tristes, muitas vezes difíceis aconteçam, né? Mas é o seu olhar que produzirá sobre eles significados. Portanto, viva como quem vive no meio de mistérios. Voltando ao que eu dizia na abertura do nosso programa, você é um entre pouco mais de 7 bilhões de entes, de bolhas de vida
que existem sobre um planeta, flutuando naquilo que chamamos de universo. Entre esses 7 bilhões e poucos de entes que neste momento estão experimentando a condição de seres humanos, você está buscando significados. A sua vida está longe de se definir pela sua situação financeira, pela sua situação conjugal, pela sua situação familiar, pela sua condição de saúde. Isso é só uma experiência desse momento. Mas o seu olhar sobre isso projetará quem você é, construirá quem você é. Tudo tem a ver não necessariamente com as experiências, mas com os significados. E talvez a razão de nós estarmos aqui seja a somatória dos significados. Por isso que nós vemos em fragmentos. Eu tenho um, você tem outro, e a somatória dos nossos ampliará a consciência do universo. Nós somos os olhos, nós somos a mente, nós somos o universo vivendo em corpos e tendo consciência de si mesmo. Portanto, viva com significados e pacifique-se. O programa de hoje será reprisado 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Continue na programação, muitas músicas, muitas reflexões aqui na web radiovagalume.com e amanhã a gente se encontra de novo. Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.